Porque todo homem deve fazer jiu-jitsu. Eu já tô vendo que nesse vídeo eu vou tomar uma baita de uma hateada, eu já imagino, vai ter um monte de gente falando que eu sou machista, mas antes que você comece, sim, esse vídeo vai falar sobre um pouco da ideia de masculinidade e como o jiu-jitsu pode, em 5 pontos, o porquê que, né, ele consegue, com 5 pontos de desenvolvimento, revitalizar, resgatar um homem, né, a ideia do homem. E isso é muito importante, primeiro, porque 99, sei lá, por cento das pessoas que me acompanham são homens, e eu posso dizer que eu rodei pesquisa com alguns, a maioria sofre de algumas questões das quais eu quero trazer aqui, e são muito importantes da gente olhar. Muitos desses não têm uma certa confiança em si, têm uma certa ansiedade social, timidez, não conseguem se impor, não conseguem falar não conseguem estabelecer limites. Eles enxergam na vida uma certa beleza, enxergam uma simpatia na ideia, na beleza da vida, contemplam tudo isso, mas falta-lhes força para construir, força para explorar, força para se impor, força para colocar limites, força para proteger, se necessário, a sua própria integridade e a de outros. E aí, o que começa a acontecer? Muitos desses caras, óbvio, né, por diversas influências, eu até falei isso em outro vídeo sobre a febre do jiu-jitsu, mas um dos pontos é, eles vão no jiu-jitsu buscando não só se defender, mas o que eles querem no final não é só uma atividade física, eles não querem só se defender, eles não querem só aprender, sei lá, ou de repente uma profissão que eles enxergam ali, porque tem muitos que querem se tornar professores de jiu-jitsu, atletas, que seja, mas esses caras, eles querem confiança. Eles querem uma prática que resgate isso neles. E eu vou te mostrar o porquê que o jiu-jitsu é excelente nesse tipo de coisa. Navegando para alguns autores, cara, eu posso dizer que hoje, né, o problema da nossa época, vamos dizer assim, em relação à masculinidade, não é nada de cultura woke, não quero trazer isso, tá? É o seguinte, o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes um homem com pouca capacidade de auto se conhecer, porque isso é mais comum nas mulheres. Esse cara, normalmente, ele de fato não se impõe nas relações, tem às vezes uma questão na infância, alguma questão com irmãos, pais, que seja. Eu vou dar um exemplo no meu caso, que eu acho que eu posso falar, na verdade, não posso falar, é uma coisa que eu domino, que é o fato de que quando eu era criança eu sou o segundo filho, eu tenho 3 irmãos, e eu sou do meio, né? Então nasci depois do primeiro. E eu tinha uma disputa muito com meu irmão, na verdade era o contrário. E eu era, bom, pela diferença de idade eu apanhava muito na infância, né? E várias outras coisas na escola também, por medo de me impor e levar um bilhetinho em casa, né? Chegar lá e minha mãe e meu pai me quebrarem, eu sempre aguentava quieto as coisas, e não falava nada, e não revidava. Apesar de muitas vezes eu ser mais forte que alguns moleques lá, eu não revidava. Foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que ficar quieto, ser bonzinho, ser quietinho, né, não perturbar ninguém, era o correto. Eu aprendi também, e a gente tem esse nome, né, que é o desamparo aprendido, na literatura comportamental, que eu não tinha força ou capacidade de ser o primeiro protagonista da minha vida. Então eu sempre era submisso. Eu comecei a me colocar nas relações na minha juventude como submissão, como ser menos, com dificuldade de reagir, com dificuldade de me impor. O que aconteceu, cara? Aconteceu que, aos poucos, eu me submeti a várias circunstâncias que eu não queria. Eu, por não me impor, eu era sempre alguém mascarado, né? Eu queria ser o cara aceito. E esse tipo de coisa fez com que eu adoecesse. Então fiquei um bom tempo aí, cabeça zoada, e essa insegurança veio muito forte e produziu em mim uma resposta de violência, cara. Eu fui um cara extremamente reativo na minha juventude, eu quero dizer ali dos 18 aos 22, mais ou menos, vamos dar um exemplo. Até menos, 17 aos 22. Por que eu fui reativo, cara? E eu já lutava jiu-jitsu, eu já tinha ganhado algumas coisas, né? Porque eu peguei raiva do mundo, cara. E eu não considerava conseguir em mim mesmo encontrar forças
para construir um mundo melhor. Eu era até um determinado momento depois eu mudei isso, mas em um determinado momento eu era simpático com o mundo, né? Eu achava o mundo bonito, tal, mas depois eu achava o mundo uma peste, cara, negro. Pô, as pessoas são ruins. Eu tinha dificuldade de me impor, eu era extremamente tímido. Eu nunca fui introvertido, né? Porque tem traços de personalidade. Introversão é um traço. Um cara que gosta de ficar mais quieto, mas eu sempre fui mais tímido. Porque eu tinha, né, vou desagradar, não sei o que, tal, coisa que eu aprendi na minha infância. E na infância, você tem ali um momento de neuroplasticidade passiva, onde se aprende com muito mais facilidade as coisas, inclusive comportamentos. E eu não sabia muito bem porquê, então eu desenvolvi isso. E depois foi uma luta para eu sair. E o jiu-jitsu me ajudou pra caramba, óbvio, me ajudou muito. Mas ainda assim eu tive essas dificuldades. E aí qual que é o lance, cara? Quando a gente vê, então, que hoje o homem ele é tomado muitas vezes de uma passividade, de uma falta de energia para construir o mundo, e essa passividade e falta de energia para construir o mundo ela é vinda por uma, sei lá, uma educação de evitar conflitos. Eu não tô falando de evitar violência, não é esse o ponto aqui, porque eu não tô sendo paladino, advogado de violência, não. Eu tô dizendo que evitar conflitos, que naturalmente vem quando você se impõe, você fala não, certo? Essa passividade tira a força do homem. E se eu tivesse que colocar um ponto aqui, uma questão maior, né, para definir, uma palavra maior para definir o que significa esse resgate na masculinidade, é resgate na vitalidade, na talvez confiança que vai dar essa vitalidade do homem. Ok? E isso vai trazer em você mesmo, essa confiança, a liberdade para você ser você, sem ferir ninguém. É essa a questão. Existe aqui uma confusão muito grande. Eu vou entrar sobre os pontos do jiu-jitsu, os 5 pontos do jiu-jitsu, que, fazendo jiu-jitsu, sem dúvida nenhuma, vão melhorar a tua, vamos dizer assim, masculinidade. Vou usar esse termo, não gosto muito disso, mas vão deixar você se sentir mais vivo, mais potente como homem mesmo. Joia? Mas antes, só entende uma coisa. Se você pega a história, né, os homens, tem um livro que chama João de Ferro, é muito legal, ele fala assim na linguagem alegórica, mas ele fala sobre o seguinte, né, o homem, ele é nascido da mulher, mas ele precisa de um segundo nascimento que vem do próprio homem. Isso aí, canal de masculinidade, vocês vejam. E é muito legal, porque nas tribos existe um simbolismo que a nossa cultura perdeu, porque agora a nossa cultura é extremamente uma cultura de desempenho, inclusive isso é expressado na própria arquitetura estética, extremamente eficiente, tal, símbolo é o caramba, símbolo é coisa de esoterismo, mas não, toda a nossa capacidade intelectiva, ela vem desse conjunto de ideias, de um mundo fantasioso que a gente construiu. A literatura clássica é muito disso também. Então, quando a gente rompe essa simbologia do ser humano, isso afeta uma das coisas que nos faz diferentes como espécie, que é a capacidade de nos unirmos através de uma abstração. Joia? Então, você tem uma abstração, por exemplo, o dinheiro é uma abstração, a gente une em volta disso. Beleza? A simbologia, ela é muito importante para o ser humano, ela é muito importante. E uma das coisas que sempre foi simbólico foi a passagem do jovem para a vida adulta. O ser humano hoje, o jovem de hoje, e posso dizer que os jovens não necessariamente sejam os jovens de fato que a gente considera, né, dos 12, sei lá, os 20, sei lá, tantos. Não, pode ser mais velho, inclusive. Eles clamam por uma figura mais velha, mais madura, pode ser uma figura paterna, que seja, de homem, que introduza eles nessa vida de homem adulto. Então faça esse elo, né? Essa transposição de uma vida na juventude para uma vida adulta. Isso acontecia muito nas tribos, quando os jovens se separavam dos pais, iam passar tempos, meses, com outros líderes mais velhos, tendo essa relação de proximidade e se sentindo confortável entre homens mesmo, porque muitas vezes o que eu recebo às vezes entre mulheres eu me sinto mais tranquilo, porque a mulher às vezes é um pouco mais receptiva, tem um traço de amabilidade maior, que é um traço de personalidade normalmente, mas homem não. Homem às vezes é um pouco mais ríspido, é essa ideia que se cria, né? E o cara não se sente tão confortável quando tá no meio de muitos caras. No jiu-jitsu, você vai estar normal, né? Porque às vezes ele sempre tá se considerando, colocando numa relação de perigo. É assim que se visualiza.
Quando isso acontece, quando essa supressão entre, né, dessa cultura simbólica mesmo acontece, de passagem de um rito de uma idade, vamos dizer assim, para outra, né? Não objetivamente, tá? Mas no que se considera ser jovem, o que se considera ser adulto, quando se rompe essa passagem, muitos homens, eles acabam sendo mais velhos, mas ainda com essa, vamos dizer assim, psique, né? Eu não sou psicanalista nem nada, mas a palavra é boa, psique jovial, né, do jovem. Então você não se torna maduro o suficiente para ser homem, você não se sente assim, você não sente que você está responsável. Frente à responsabilidade, você tem medo, você se sente em perigo, você às vezes quer fugir para alguém, você não é o último da fila, sabe o último da fila que você olha para trás e não tem mais ninguém? Não, você sempre tá querendo, você se sente inseguro, e isso, cara, afeta muito na tua construção de vida, a tua capacidade de ter paz. A maior figura masculina que eu conheci na minha vida chama-se José Guitarrari, meu avô. E esse cara, pô, graças a Deus ele tive ele na minha vida, e eu consigo ver nele exatamente o que eu quero buscar como modelo de homem. Era um cara seguro, era um cara que transmitia paz, saca? E aí que tá, pra acabar com toda essa ideia de machismo, era um cara com extrema vitalidade, confiança e força na vida, mas, cara, eu nunca vi alguém mais respeitar pessoas no geral, mulheres, a sua própria esposa, filhas, do que esse cara. Um bom homem faz isso. E o ponto é, muitas vezes, hoje, nós não temos esse referencial de homens, nós não conseguimos resgatar, por simplesmente deixando a vida rolar, né? Essas características que trazem esse senso, essa energia masculina pro homem atual. E o jiu-jitsu pode ser e é uma ferramenta para isso. Eu vou dizer o porquê. Quando, né, e começando pro primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: uma das coisas que traz mais percepção, eu olho para baixo porque aqui tem o meu caderninho, cara, tá? E eu vou trocando ideia, aqui o papo é sempre, né, vocês estão ligados, reto, mas solto, e eu escrevo esse negócio aqui, às vezes eu venho buscar mesmo. Então, a primeira coisa é a interação, cara. Uma das coisas que a gente sabe que traz um senso de autoeficácia, a gente sabe isso pela ciência comportamental, é a sua interação, a capacidade de se comunicar com outras pessoas. Então, você pega aquele cara, se você pega o estereótipo do homem confiante, do cara confiante, é um cara que chega no lugar confiando, falando com todo mundo, se sente leve, tranquilo, não age sobre aquela pressão, você não vê a cara dele toda fechada, brava, com um certo, vamos dizer assim, estereótipo do Peaky Blinder moderno, sabe? Estética azul e preto, não, tem que ser dark, não. É um cara tranquilo, com um semblante tranquilo. Necessariamente, ele pode, sem dúvida nenhuma, se olhar a força nele, você pode sentir que ele tem uma capacidade, de barrar uma agressão, né? E tem força vital, você sente isso nesse cara, mas é um cara tranquilo, é um cara que chega cumprimentando, um cara de boa, você tem essa capacidade de comunicação. E a capacidade de comunicação, ela é uma das coisas que mais traz essa percepção de autoeficiência. Isso traz muita confiança. No jiu-jitsu, cara, como é um esporte em que todos dividem o mesmo ambiente e é um esporte de interação, exige, cara, você troca, mas você tá ali com o cara, você tá trocando, né, queda, você tá trocando posição ali com o cara, irmão, você tá lutando com o cara. Então, essa intimidade que você tem, pô, o cara que é forjado, as amizades, as maiores amizades que eu tenho foram construídas dentro da luta. Porque, ali você, né, forja essa amizade mesmo, no combate. É muito forte esse elo. Quando você cria isso, essa relação, e isso exige uma certa quebra de timidez, de exposição, isso ajuda demais na sua percepção de autoeficácia. E você começa, quando você vai para esse canto, e vai se desafiando, e vai interagindo com outras pessoas novas, e o jiu-jitsu é muito legal porque é uma comunidade gigantesca, onde você pode, viajar para tudo canto que for e ter essa interação social com várias pessoas, ter essas trocas. Cara, quando você vai fazer isso, a sua percepção de que você... a sua inserção no mundo, né? Você está melhor inserido na realidade quando você faz esse tipo de coisa. E a sua percepção, eu consigo, sou capaz, como é que é o meme do Cariani? Eu quero, eu posso. Aí o cara, eu posso, é foda. Não, mas quando você tem essa interação, cara,
entre pessoas e você consegue, né, pô, se relacionar, trocar ideia e tudo mais, a sua capacidade, a sua sensação de autoeficácia aumenta, então você se sente mais potente. Isso é um ponto fundamental no tatame. Eu já fiz vários outros esportes, já treinei por muito tempo boxe, já treinei Muay Thai, já até cheguei a dar aula um pouco de Muay Thai, mas o que eu vejo no jiu-jitsu essa irmandade que se cria é muito típica dele, saca? É muito típica do jiu-jitsu. E essa capacidade, essa exigência de interação que tem nesse meio, né, vai te ajudar demais a se sentir mais potente, como ser humano, como homem. Então esse é um primeiro ponto que o jiu-jitsu vai trazer, né, nesse resgate que eu chamo de masculino, porque naturalmente, como eu falei, a ponte para essa liberdade que você, muitas vezes o homem não sente, que ele sente meio preso né, numa estrutura rígida, que ele não pode se soltar, um cara meio esterilizado, sanitizado, sabe? Tem que ser totalmente civilizado, e ele não pode se soltar, e ele não se sente confiante nem para conversar com outras pessoas, e no ambiente de treino você vai ter que ter isso, você vai ter essa troca com os colegas, beleza? Segunda coisa, cara, e aí cai na questão que eu falei sobre a relação com homens, né? Essa troca de ideia, essa familiarização com pessoas mais velhas, normalmente homens mais velhos. Até porque homens mais velhos, porque, vamos dizer, o jiu-jitsu, esse boom é mais recente. E você pega, pô, sei lá, faixas coral, faixas pretas antigos. São homens, na imensa esmagadora maioria das vezes. Assim, se você pega, deve ser, eu não sei, eu não tenho essa relação estatística, mas é só você pegar em relação ao tempo. Os caras que são coral, faixa preta cacetada de grau, se formaram lá atrás, quando o público era, 99% homem. Então, essas figuras mais antigas, que podem ser mestres, que podem ser sábios, você vai dividir com eles no tatame. Pessoas mais jovens, às vezes seu filho, se você tá vendo, você tem um filho, vai dividir ambiente com esses caras. E eles têm muito a trazer. Cara, eu conheci vários caras. Aqui, de imediato, tem dois que ainda estão na minha vida, que são caras que eu troco muita ideia, amigos meus mesmo, que me orientaram muito em muitas coisas. Não só no jiu-jitsu, mas na vida inteira, né, como um todo. E esses caras, né, eu aprendi muito com eles. Muito com eles. Se não fosse o tatame, irmão, eu aprendi coisa, cara, que... sabe aquela ideia de falta de pai mesmo? Que você tem, pô, eu não tinha, sei lá, um referencial, né, eu e meu pai, na infância e adolescente, a gente era um pouco distante, então eu aprendi coisas que talvez seria um pai me ensinando, e ali eu aprendi, cara, eu tive essa relação. É muito importante de aprendizado com pessoas mais velhas. E isso o tatame traz, cara, isso o tatame traz, e isso é muito massa, mesmo. Você vê diferentes idades se... dialogando, cara. E hoje, principalmente com a rede social, você tem uma tribalização, tá ligado? Com o mundo digital, você tem uma tribalização. Então, a sociedade se compartimentaliza. É muito difícil você pegar um moleque hoje, sei lá, em qualquer canto, de 15 anos, ficar trocando ideia com um cara de, sei lá, 45, 50 anos, 60 anos. É difícil. Tem um gap muito grande. O cara não sabe nem ideia, não tem nem ideia pra trocar. Agora no tatame, não. No tatame, cara, você vai acessar cara que, tem dinheiro, não tem dinheiro, o cara, que é grande, o que é pequeno, o que tá mais cheinho, o cara que é magrinho, tudo você vai... Cara, o cara que é famosaço você tem essa oportunidade porque é mais acessível, a galera é mais acessível. Dentro do tatame é um ambiente mais democrático e você vai ter a experiência de conhecer caras mais velhos que podem te orientar na tua vida. Eu tive isso e eu conheço inúmeras pessoas que tiveram. Então isso é muito importante pro cara que tá se formando homem. Às vezes não só você que, já é um cara que já é homem, já tem seus 40 anos de idade, não sei, 35, 30, tá entrando mesmo de fato nessa vida mais adulta agora, talvez, e você ainda sente às vezes falta de trocar ideia com alguém mais velho, alguém mais maduro. No tatame você conhece, cara, muitos caras assim. No tatame você conhece muitos caras assim. Beleza? Isso é muito importante, cara. Essa é uma das coisas que foi privada de nós, essa ascensão, né? Essa entrada para o universo adulto masculino através de uma ritualística, né? Através de uma passagem com caras mais velhos, com homens mais velhos. Isso foi tirado, principalmente depois da Revolução Industrial. E no tatame a gente consegue essa interação. É muito massa esse tipo de coisa. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa é o autoconhecimento. Cara, é implacável.
É implacável. Você pode falar que você é tal coisa, você pode falar que é aquilo e faz chover e não sei o quê. Só que no tatame, irmão, é numa primeira pegada que você faz no cara, dá 5 minutos de rola, você já vai sentir qual que é a personalidade dele. Se ele é um cara que briga, se ele é um cara que numa pressão ele se encolhe, se ele é um cara que ele tem tração, ou se ele é um cara meio molenga. Esse tipo de coisa, o tatame, eu costumo dizer que ele é um polígrafo. Ele escancara a tua mentira, velho. Ou que você quer parecer. E ele revela por completo a tua personalidade. É muito claro quando você pega alguém que tá no tatame, cara, e você vê, porra, ali você consegue identificar se o cara tá com medo, se o cara tem uma insegurança, quando ele tem. Esse tipo de coisa não é só você identificando na pessoa, por isso que você fica mais sensível nas relações interpessoais. Eu acredito muito nisso. Porque isso também faz muito. Eu dou exemplos meus, galera, mas assim, tem diversos outros, mas eu dou exemplos meus porque eu tô falando aqui e, cara, assim, eu acho que é o mais palpável. Eu tô mais próximo de vocês, inclusive, né, pra trocar ideia. Então vocês podem perguntar pra mim. É mais acessível, provavelmente, o contato comigo do que talvez com outras pessoas que eu falar aqui. Mas o lance é, você fica mais sensível às relações interpessoais. Então, você tem um conhecimento sobre si, dos seus limites, da onde você cede quando você está em pressão, das suas dificuldades, e você também tem uma percepção mais sensível do outro. E isso é fundamental para o sucesso na vida, cara. Puta que pariu, isso é fundamental para o sucesso como homem. Porque o homem, ele tem uma capacidade, ele tem que desenvolver essa sensibilidade para se entender. Porque senão ele vai ficar, meu irmão, avoado, ele vai ficar um cara truculento, sabe? O cara que fica idealizando o que tem que ser o quê, o homem, tal, e nessa ele acredita que o homem é aquele machão bruto, eu tenho que ser alfa, que fala grosso, cospe no chão, trata a mulher como objeto. E isso não é homem. O autoconhecimento, entender onde estão suas fragilidades, seus medos, suas questões, vai te dar, né, um panorama para você entender aonde você tem que se desenvolver. Isso, o tatame, ele é muito eficiente, brother. Muito eficiente. E você precisa disso. Porque, sem dúvida nenhuma, uma das maiores habilidades para se destacar hoje não é a técnica em alguma coisa, mas é a capacidade, as soft skills, né, que chamam tanto, essas capacidades de gestão emocional. E tudo começa com autoconhecimento. Porque se você não conhece você mesmo, você vai melhorar o quê? Certo? Beleza. Quarta capacidade, cara. Aqui são as capacidades físicas e, né, força. Só que força no tatame é um pouco diferente, é específico, né? Gás, capacidade cardiorrespiratória, que é fundamental. Um homem, ele precisa estar saudável para proteger, prover para sua família, prover para os outros, tá? Cuidar das pessoas ao seu redor. Então ele precisa disso e precisa ter a capacidade de se defender. Então o jiu-jitsu, ele vai te dar um repertório motor muito grande. Mas jiu-jitsu não serve para defesa pessoal. Mano, você não sabe o que você tá falando, beleza? Você não sabe o que você está falando? Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas o que traz a capacidade de um homem lidar com o outro é um homem lidando com o outro, lutando, soltando dois homens para se encarar e se catar na porrada. Quando você solta isso, você oferece ao cara a única coisa que importa, de fato, que aproxima mais o cara da realidade de combate, que é imprevisibilidade. Não é scriptzinho pronto de defesa pessoal. Isso não dá certo, velho. Eu te garanto. Na rua, quando você precisar proteger alguém, você precisa ter autocontrole, capacidade de se autocontrolar, de lidar com pressão, ter essa coragem. E a segunda coisa, você precisa, assim, automatizar algumas técnicas. Quedas, no geral, e algumas finalizações, poucas, não precisa ser, nossa, gigantesca. Isso se aprende no combate, no jiu-jitsu. É óbvio que eu sou um pouco crítico da forma de ensino atual, mas eu não acredito nessa ideia, tem que voltar para a defesa pessoal. Não, eu não sou paladino disso. Não acredito, tá? Não acho. Isso aí deixa o cara com uma cartilhazinha pronta para agir em situações que muitas vezes vai dar errado, porque numa posição de defesa pessoal, se você muda o plano de movimento, alguma coisa dá errado. A posição, a técnica já vai pro beleléu. E por último, cara, o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, porque no tatame você vai lidar com algo primal, você vai ter raiva, bicho, e isso é importante, você ter, você não conter, você liberar, mas aprender a se educar. Equilíbrio emocional, joia? E o equilíbrio emocional, cara, capacidade de lidar com pressão, tudo isso você vai aprender no tatame. O que leva ao autocontrole. Porque um homem, de fato, a masculinidade se prova muitas vezes, não só nesse ímpeto de agir, mas na sua habilidade de controlar seus próprios impulsos, inclusive a ira. Você não tem que conter, reprimir, isso adoece. Você precisa ter confiança na tua capacidade de agir quando necessário, mas controlando
as suas emoções, porque senão você vai ficar escravo delas. Isso o tatame é perito em fazer, porque você a todo momento você vai ser exposto a essas emoções, às suas fragilidades, à sua dificuldade de lidar com pressão. Então esses são os 5 pontos que sem dúvida nenhuma são muito fortes e conseguem trazer esse resgate do masculino que eu tô levando. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo.